De volta com o Educador Entrevista, recebo agora aqui Marcos Papa. Gratidão pela participação conosco, Papa. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, vocês que me recebem aqui com tanto carinho, tanta atenção, muito obrigado parte de mim. Bom, conversamos muito aqui no programa no passado, né, com a sua ação, né, enquanto vereador de Ribeirão, enquanto político. Como é que é ficar esse tempo fora da Câmara? Num primeiro momento é uma frustração, a gente queria ser eleito, fizemos uma das maiores votações da cidade. Hoje tem 12 vereadores na Câmara com muito menos voto do que fizemos, mas o partido deles fez o quociente eleitoral e o Podemos não fez o quociente eleitoral, a gente ficou de fora. Então, num primeiro momento, uma frustração, um agradecimento à população pela confiança, mas em seguida, Luciano, veio um sentimento, assim, uma descompressão do estresse. A gente que durante tantos anos levou adiante assuntos difíceis, né? Todas aquelas denúncias que fizemos, que culminou na Operação Sevandija, que levou à prisão ex-prefeita, secretários, afastamento de 9 vereadores, tudo aquilo deu muito trabalho, foram noites, foram madrugadas de estudo, de investigação, licitações com indício de superfaturamento, de direcionamento a grandes grupos econômicos, aquilo tudo deu muito trabalho para a gente. Então, num primeiro momento, a frustração, um agradecimento à população, mas depois veio essa descompressão do estresse, está sendo um momento importante para a gente pensar também na região metropolitana de Ribeirão Preto. Voltei com mais ênfase para a Unificação Kardecista, a instituição que eu sirvo há 40 anos. A vida, aquela velha história que os antigos falam, né? Às vezes fecha uma porta, abre 10 janelas, todas elas a gente tem conseguido empreender coisas importantes para a nossa sociedade. Estamos reformando o ginásio Apóstolo Paulo lá nos Campos Elíseos, um bairro importante de Ribeirão Preto. O ginásio vai voltar a fazer o que fazia na década de 50 e 60 de Ribeirão Preto, que é a educação e formação para o trabalho do jovem em idade de empregabilidade juvenil. Nosso primeiro projeto aprovado agora pelo PROAC, foi publicado em Diário Oficial, vai ser uma oficina de leitura. Nós queremos que o adolescente que não está tendo um bom ensino na escola pública, que ele saiba ao menos ler um texto e dizer o que leu. Concorda que isso vai facilitar a vida desse menino de conseguir, desse menino, essa menina conseguir um bom emprego? Sem dúvida. Então, quem descobriu a alegria de servir não para. Exato. E é interessante, né, passar também por esse período, justamente até pela questão profissional, né, voltar ao trabalho de consultoria, ter outros contatos, não é? Porque quando a gente pensa na política, muitas vezes a gente fica comprimido, né, no gabinete, nas ações, nas atividades. Isso ajuda a arejar, inclusive, a ver outras soluções que na rotina a gente não conseguiria imaginar. Sem dúvida, Luciano. O que você está me falando faz todo sentido, tanto no que eu disse de voltar a atenção para a Unificação Kardecista, o ginásio Apóstolo Paulo e a creche Vovó Meca, como a minha alegria de voltar para o mundo empresarial. Para quem não sabe, eu tenho toda uma carreira na área comercial de empresas nacionais e multinacionais, a última, a Gillette do Brasil. E também fui o gerente executivo do Supera Parque de Tecnologia e Inovação em Ribeirão Preto. E por conta de estar sem mandato, a agência Inova de Sorocaba, que administra o Parque Tecnológico de Sorocaba, me achou e eu estou trabalhando para a agência agora, trazendo o Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial. É um programa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, que contratou a agência Inova de Sorocaba, que me contratou como consultor para fazer essa articulação junto à indústria, onde a inteligência artificial pode ajudar a indústria a melhorar a sua produtividade, por exemplo, na área de logística, na área de produção, de RH. Por incrível que pareça, a maioria das empresas querem melhorar a performance na área comercial, da onde eu vim. Então, é um departamento das indústrias que eu tenho muita familiaridade, eu sou um construtor de políticas comerciais pelas empresas nas quais eu passei. Então, a alegria de poder voltar para a iniciativa privada, esse contato com a iniciativa privada, que necessita de uma atenção maior do poder público, no sentido de melhorar o ambiente de negócios. Nós temos uma carga tributária muito elevada e o que eu chamo de um manicômio tributário. O empresário brasileiro é o que mais gasta no mundo horas de trabalho para prestar contas ao fisco. Essa reforma tributária que foi feita vai melhorar isso no médio prazo.
ela vai simplificar o trabalho do empreendedor, do empresário na prestação de contas ao fisco. Ela não vai diminuir a carga inicialmente, mas fazendo uma coisa de cada vez, um passo muito importante foi dado, que é essa simplificação. É porque simplificando você consegue resolver essa questão da carga, né? Da maneira que é hoje, você não consegue nem enxergar o caminho do recurso. Sem dúvida, a iniciativa privada já tem que vencer desafios numa economia globalizada, né? A indústria do mundo foi para a China, não é só do Brasil, né? A indústria do mundo está lá. E nós temos que descobrir as nossas vocações. Nós temos que entender isso daí. Porém, simplificar o sistema de pagamento de tributos é um dever. A classe política tem que estar atenta a isso, em harmonia com a classe empresarial, como nós dissemos, simplificando. Até porque quando você simplifica, você fecha a porta da sonegação. E você tem dinheiro para fazer política pública saudável, como, por exemplo, né, o programa Pé de Meia, que está beneficiando aí 5 milhões de jovens que podem, através de uma bolsa de estudos, concluir o ensino médio. Muitos abandonavam e ainda abandonam, porque o programa não deu conta de acolher todos. Mas política pública é para isso, né? E para isso que se deveria usar o suado dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Exatamente. Rogério aqui parabenizando pela pauta, né, no programa e colocando, né? Hoje você responde aí a uma investigação, né, Papa? E ele coloca a questão, o quanto você acha que isso tem de peso também nas ações mais combativas que você teve na política no passado? Eu acredito que estão relacionadas, a gente mexeu com muita gente poderosa. Como eu disse, as nossas investigações levou à cadeia uma organização criminosa. Quando eu falava isso, alguns colegas diziam, poxa, você está exagerando, você está pegando pesado, organização criminosa. Não, era uma organização criminosa, como o nosso trabalho em conjunto com o Ministério Público e o GAECO concluíram, né? A ex-prefeita presa, 9 secretários presos, 9 vereadores afastados, 6 secretários presos. Isso foi muito pesado, mas libertou Ribeirão Preto de uma organização criminosa e Ribeirão teve chance de respirar. Nós estamos nos reconstruindo lá. Muito bem, essa investigação que chega à minha casa, foram em casa, os policiais foram em casa, houve felizmente um atendimento muito bem, muito educado, pessoal muito profissional, sabe, Luciano? Você percebia que eram policiais muito profissionais e que o porquê dessa investigação, recebi alguém no meu gabinete, uma pessoa conhecida de São Paulo, que queria oferecer um sistema de emissão de notas fiscais para a prefeitura. Eu sempre disse, gente, o pior caminho é por mim, porque eu sempre sou um inferno na vida dos prefeitos, mas era uma pessoa conhecida, me pediu, meu gabinete é público, recebi. E essa pessoa nunca mais me procurou. De fevereiro de 21, eu fui ver no processo, eu não lembrava mais, 18 de fevereiro de 21, nunca mais me procurou. A gente fazendo 200 mil coisas por minuto no mandato, eu também nunca mais fui atrás. Só que ele sai dessa reunião comigo empolgado, porque a gente dá atenção, claro, a gente é remunerado por dinheiro público. E escreve para o chefe dele, ó, entramos em Ribeirão. Meu amigo vereador vai mostrar como funciona a nota em Ribeirão e nós vamos mandar, ele usa uma expressão, o nosso esquema de boletos. Por conta disso, né, o meu celular estava no dele, mas para quem que é essa pessoa que ele escreve? Uma pessoa que é investigada no processo da Operação Carbono Oculto, uma operação excelente liderada pela Polícia de São Paulo, pelo GAECO. O GAECO é o departamento, é o grupo do Ministério Público de São Paulo que combate o crime organizado. Como tem o GAEMA, que é o grupo especial do meio ambiente. O GAECO é do crime organizado. Essa pessoa está presa, né? E o celular estava no celular do outro, então, na verdade, o que eu fiz foi, e estou fazendo o que eu sempre fiz, cooperando com as investigações e não vejo a hora de ser ouvido para poder dizer, olha, esteve no meu gabinete, sim, meu gabinete é público, e de 18 de fevereiro de 2021 para cá, eu nunca mais tive nenhum contato com essa pessoa. E para minha felicidade, eu que deleto, apago mensagem de WhatsApp, que é um tsunami de mensagem que chega no meu celular, ainda mais agora sem assessoria, essa mensagem eu nunca apaguei. Então está lá a conversa que ele chega no meu gabinete, dialoga comigo e se despede de mim e nunca mais nós tivemos um contato. Então, agradecer a pergunta, como é que ele chama? Richard, se eu não me engano. Agradecer a pergunta do Richard, porque nos dá a oportunidade de, uma vez mais, prestar contas à população.
E é interessante, né, falar sobre, né, porque a gente percebe isso, né? A gente tem tido cada vez mais um processo via tecnologia, né, de investigação, de apuração de fatos. O país tem ganhado transparência nos últimos anos, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem essa questão até de confirmar fatos, né? Porque até seria ingenuidade achar que um vereador de oposição teria autonomia ou poder para a implementação de algo desse tipo. Sem dúvida. São detalhes da atuação parlamentar que quem não tem esse nível de experiência, esse olhar, mas aí a gente vem e conta para a população. Eu fui procurado por várias pessoas, vários amigos, tentando interceder junto à prefeitura, e eu dizia, gente, o pior caminho é por mim, porque a pessoa simplesmente, se você dizer que veio falar comigo, a pessoa já não vai receber. Eu fiz essas intermediações em outro sentido. Por exemplo, porque havia interesse público. A ex-prefeita tinha dado de presente para uma empresa de Ribeirão Preto a exploração do espaço publicitário nos ônibus, nos pontos de ônibus, né? Ela tinha dado de presente, não fez licitação para isso. Isso me incomodava muito, porque eu percebia que em véspera de eleição, essa empresa fazia propaganda nos pontos de ônibus das políticas daquele grupo que estava disputando a eleição. Era uma forma de direcionar o apoio para aquelas pessoas, para aqueles candidatos. Aquilo me incomodava muito. Porque também a cidade de São Paulo, ela fez uma boa licitação para publicidade em pontos de ônibus, que gerou recurso para o caixa da prefeitura. Olha que interessante, a Lei Cidade Limpa de São Paulo reduziu o espaço de publicidade nos outdoors, ou seja, nos pontos de ônibus, relógio, lixeira, no mobiliário urbano, o valor para anunciar aumentou. Você diminui a oferta, você aumenta o valor. O que aconteceu? São Paulo passou a fazer propaganda em pontos de ônibus, lixeira, bicicletário, placa de rua, relógio de rua. A arrecadação da Prefeitura de São Paulo bateu mais de R$ 1 bilhão com isso, e o prefeito passou a subsidiar o preço da tarifa de ônibus. Por conta disso, fiz isso em Ribeirão Preto. Então, eu intermediei, né, uma investigação com a Prefeitura, o ex-prefeito Nogueira seguiu adiante, nós cancelamos o contrato. Se vocês vissem, isso está no processo, uma questão de fotografar, a autorização precária que foi dada para esse empresário explorar a propaganda nos pontos de ônibus é indecente. Parecia um papel de pão com uma assinatura, uma coisa totalmente precária. Cancelou. Mas qual foi o erro do ex-prefeito Nogueira? Não fazer a licitação, né? Então, Ribeirão Preto não tem esse recurso. Os pontos de ônibus poderiam ser melhores, né? Quem conhece São Paulo, ou agora na internet é fácil, ponto de ônibus em São Paulo você vai ver. É uma placa de acrílico atrás. Por que acrílico? Porque protege do vento e da chuva e não vira esconderijo de bandido. Banco, cobertura e propaganda iluminada ao lado. Quem toma ônibus à noite é muito importante para a segurança. Olha isso, você humaniza o ponto de ônibus, você traz o usuário para o sistema e ainda arrecada milhões de reais para subsidiar a tarifa de transporte público. É o famoso círculo virtuoso. Levamos essa informação, essa proposta ao ex-prefeito Nogueira, inclusive intermediamos uma reunião com a Associação Brasileira de Arquitetos, que se propôs a fazer o concurso em Ribeirão Preto, mas a prefeitura não aceitou. O atual prefeito Ricardo Silva, não sei se tem interesse no assunto. Você recentemente também teve uma avalanche aí na conta do Instagram, né? O que aconteceu? Né? Tentaram derrubar a sua conta. Olha, Luciano, um fato que nunca tinha me acontecido na vida política e no meu... A gente precisa das mídias sociais para falar com a população, mostrar principalmente as entregas que as nossas políticas públicas fizeram para a população. Mas foi um ataque coordenado e eu suspeito que essa milícia digital é milícia, porque é serviço de bandido. Isso vem de político bandido. Porque, veja, você que trabalha o dia inteiro para fechar as contas no final do mês, você tem tempo de ficar contratando milícia digital para atacar os outros? Não. Quem tem tempo para isso? Quem fraudou licitação, quem roubou, quem faz rachadinha, quem nomeia servidor que não tem experiência nenhuma em gabinete, aí com o dinheiro do roubo, ele contrata a milícia digital para te atacar. E foram tão covardes que atacaram também a conta da minha companheira, da Débora. Atacaram a conta da minha companheira também. Então, assim, é uma covardia que a pessoa precisa se esconder atrás de um robô para não dar as caras, porque a gente dá as caras, a gente vem aqui. E político, em véspera de eleição, quando vai num canal de televisão, numa rádio ou na sua conta, ele é um santo.
Ele é um santo e ele sabe tudo. Ele sabe qual é o problema, qual é a solução. Depois da eleição ele vira um burro. As pessoas roubam do lado dele, ele leva uma licitação adiante direcionada a um grande grupo econômico, superfaturada para roubar, mas ele não viu, ele não sabe. Olha esse caso da Rio Previdência no Rio de Janeiro. Quer dizer, o ex-governador desviando 80 milhões para o banco do Vorcaro. Em Ribeirão fizeram isso. A ex-prefeita sacou 40 milhões do caixa dos aposentados, do IPM, e eu entrei com um processo, que foi parar no Ministério da Previdência Social, que condenou a Prefeitura de Ribeirão Preto, que tomou 40, a devolver 68 milhões de reais ao caixa dos aposentados. Quer dizer, político é para isso. Aí você incomoda a gente que quer roubar? Incomoda. Porque sabe que a gente com um mandato vai fazer isso. Onde tem problema, a gente vai atacar. Então roubaram na licitação do DAERP lá em Ribeirão Preto, nós atacamos. A empresa, num trabalho nosso, junto com o Ministério Público de São Paulo e o GAECO, fez um acordo e devolveu 71 milhões de reais aos cofres públicos. A condenação da Prefeitura devolveu 68 milhões aos cofres públicos. O fim dos supersalários em Ribeirão Preto, na Câmara dos Vereadores que eu aprovei, quantos milhões já deu? Porque que essa lei está vigindo já tem 10 anos. Então, esse é o nosso trabalho. E é disso que essa gente tem medo. Mas, Luciano, a gente não vai parar. Você me conhece há muitos anos. A TV Educadora aqui sempre me abre as portas para poder conversar com a população. Esse é o nosso perfil de atuação de homem público. A gente não vai desistir, nós vamos continuar fazendo esse trabalho com essa firmeza. Nessa questão que você cita da Câmara e dos supersalários, né, a gente ainda vê na estrutura pública toda uma discussão. Né? Recentemente o ministro Dino levantou isso, né, junto aí aos juízes, né, à magistratura, etc. E está toda uma discussão, mas ainda é um problema a ser enfrentado em todas as esferas. Você citou Câmara Municipal, se fala pouco em Câmara Municipal com supersalário, mas acontece. Acontece demais, é uma coisa vergonhosa. E os políticos com mais poder têm que tomar providência. É o mundo político. O Flávio Dino fez isso porque os políticos que são pagos com dinheiro público não fizeram. Existe a lei que limita o teto. O teto. Ao teto é o que ganha o ministro Supremo, se eu não me engano, 44 mil reais. É um bom dinheiro. O sujeito quer ficar rico, monta uma empresa. Vai ver quanto que dói pagar imposto, pagar encargos trabalhistas, contratar os funcionários, treinar, ganhar do concorrente, vencer essa legislação tributária, que é um manicômio tributário, que felizmente agora a reforma tributária vai simplificar, está simplificando. Então, agora não, o cara quer ficar rico. Outro dia eu vi um juiz reclamando do salário de 170 mil reais, dizendo que aquilo não é muito, que até ele teria que ganhar mais com base no que ele faz. Isso é um escárnio, uma vergonha, uma falta de vergonha na cara. Eu falo, pode ser juiz, pode ser desembargador, pode ser o que for. É falta de vergonha na cara. Está achando ruim o salário de 170 mil? Pede as contas e vai fazer outra coisa. Lá na Câmara de Ribeirão foi isso. Né? A pessoa tinha uma tal de incorporação reversa, porque ele era assessor parlamentar, com um salário, por exemplo, de 10 mil reais. Aí a conversa deve ter sido assim, bom, mas aí você não é mais vereador, e como é que eu fico? Não, eu vou fazer um concurso. Fizeram concurso para porteiro e jardineiro, mas advogados passaram nesse concurso. E foi incorporado o salário, um salário mínimo, R$ 1.700, R$ 2.500, do jardineiro e do porteiro, com os 10 mil do comissionado. 12, 13 mil reais. Quinquênio e sexta parte. Tem servidor na Câmara de Ribeirão Preto recebendo 20, 25 mil reais por mês. E na época o subsídio do vereador era 10, líquido. Né? Então eu fiz uma lei acabando com isso. Agora, como é que você faz isso? Como é que você faz uma lei acabando com os supersalários? Você tem que ter assessoria qualificada. Você não pode ter assessor parlamentar, que na verdade é um cabo eleitoral, que está lá cevando o curralzinho eleitoral do político para ele se perpetuar na política. Não, você tem que ter assessor parlamentar qualificado. Por isso que eu criei no regimento interno da Câmara de Ribeirão Preto a obrigatoriedade de curso superior para o assessor parlamentar. Porque a Constituição permite que você se eleja vereador, deputado, senador, sem ter o curso superior. Tudo bem, você é uma boa liderança, você faz um trabalho, mas o assessor parlamentar que vai lidar com questões complexas de cálculo, como é que você vota, por exemplo, a autorização de um empréstimo? Se você não tem uma assessoria parlamentar qualificada, como é que você acha, como eu achei,
pagamentos milionários para uma advogada em Ribeirão Preto e a prefeitura não pagando prestadores de serviço, não pagando fornecedores. E muitas vezes quem fornece para a prefeitura não é uma grande empresa. A gente é muito acostumado a ver grandes licitações, né? Então a gente acha que quem fornece para a prefeitura são grandes empresas. Não. Tem muito pequeno empresário fornecendo tinta, fornecendo serviço. E esse pessoal começou a quebrar em Ribeirão Preto, porque não recebia. Nós atacamos isso. Como você consegue enxergar isso? Com assessoria qualificada, essa postura ética na política, mas também com coragem de enfrentar esses poderosos que usam a política como trampolim para enriquecer. Uma das questões que a gente tem evoluído muito, que nossa região aí chama a atenção do mundo, Papa, é na questão dessa mudança energética, né? A gente já tem um know-how a respeito disso, só que parece que a gente ainda está travado na questão de incentivos e desse olhar, não é? Do quanto nós somos importantes hoje, não mais para o país, mas para o mundo. Uhum. Luciano, você toca num ponto muito importante. Não sei se você viu recentemente, a bancada ruralista no Congresso Nacional pede uma renegociação das dívidas, assim como fez o Desenrola Brasil, que está resolvendo a situação financeira de muitas famílias. Os deputados federais da bancada do agronegócio pediram um tipo de um desenrola para o agronegócio. Um argumento que eles usam: os extremos climáticos afetaram a produção. Olha isso, uma bancada que durante décadas vem sendo negacionista, vem dizendo que a gente que trata de ecologia, que a gente é sonhador, né? Que isso não acontece, que não existe aquecimento global, etc., escreve no projeto de lei, assume que está lá dizendo, olha, os extremos climáticos, a crise climática, que agora eu chamo de emergência climática, prejudicou a produção e por isso nós precisamos desse apoio, de mais esse, né? Porque o programa Safra são bilhões de dólares, de reais. Muito bem, mas o fato é que o Brasil, para ter independência, para ter soberania energética, fez o Proálcool na década de 70. Foi um programa de subsídio do governo federal muito bem sucedido. Então nós hoje somos o maior produtor de etanol do mundo. Nós temos você vê, o preço da gasolina oscilou, mas o do etanol não. Nessa questão da guerra dos Estados Unidos de Israel contra o Irã, a questão que fechou o Estreito de Hormuz, interrompendo um fluxo de petróleo para o mundo inteiro. A gente está sentindo no bolso que essas guerras sem cabimento como mais essa. Aqui no Brasil nós temos a solução. Então, o Trump ele fala de combustível fóssil, ele apoia, ele subsidia petróleo nos Estados Unidos, porque ele não tem a solução que nós temos. Nós somos a maior produtora de bioenergia do mundo, de biocombustível do mundo. Eu falei do etanol, nós estamos na iminência de fazer agora o combustível de aviação, que vai substituir o combustível de aviação. E o nosso agronegócio ele não precisa desmatar. Ele não precisa fazer o que estão fazendo lá na Amazônia, que a gente tem que olhar para isso. Mas o que tem a Amazônia com a gente, Papa? Nós somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica. Nós temos um regime de chuvas que é um diferencial competitivo em relação aos outros países. Nós temos esse serviço ambiental, que é chuva, que é sol, que é o que as abelhas fazem na polinização. Isso é serviço ambiental que a natureza nos dá de presente. Não vai o homem destruir isso. O IBAMA está fazendo um trabalho maravilhoso lá, protegendo aquela vegetação, protegendo as comunidades tradicionais, protegendo a natureza, protegendo a fauna, protegendo a vida e protegendo o nosso diferencial competitivo, que é o nosso regime de chuvas. Então, nós somos parte importante da solução para o mundo para parar de emitir carbono. A atmosfera não está aguentando. Isso que vai chegar agora no segundo semestre, se Deus quiser mais aliviado, mas as informações nos dizem que não, que é o super El Niño. O El Niño é um fenômeno natural. Períodos mais intensos de estiagem, de seca, etc. Mas o super El Niño não. Pode acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, ou ano retrasado. A Amazônia com seca e o Sul com aquelas enchentes que houve. Muito bem, está previsto um super El Niño. O que é importante a gente ver? Da onde vem essa informação? São boias no Oceano Pacífico com termômetro que nos afirmam que os oceanos estão mais quentes.
E por que estão mais quentes? Porque nós estamos poluindo a atmosfera que Deus nos fez tão organizada para a gente, nós estamos acabando com isso, ou prejudicando. Então, os oceanos mais quentes, o que é isso? É gatilho para furacão e tufão e para os extremos climáticos. Nós somos a solução, nós já temos parte importante dessa solução, que são os biocombustíveis, que é gerador de bioenergia. O biogás, por exemplo, que é o que eu estava lutando lá em Ribeirão Preto, e não vou desistir dessa luta para o estado de São Paulo. Em 2022, com um ano de atraso, o ex-prefeito renovou a frota de ônibus. Olha, a prefeitura teve 10 anos para se planejar, porque o contrato fala 10 anos. Então, a prefeitura, a ex-prefeita e o prefeito que venceu a eleição tiveram 10 anos para se programar. Não se programaram. Substituíram os ônibus por diesel. Ora, meu Deus do céu, nós somos a maior produtora de bioenergia, de biogás, de biocombustível do mundo. E eu conversei com Scania, conversei com Volkswagen, conversei com a Raizen. Havia todo o interesse, porque são 300 veículos na frota de Ribeirão Preto, em fornecer biocombustível, biogás. Ninguém foi atrás. Eu era vereador, eu não era prefeito, eu não tinha caneta para mandar, para determinar. O vereador ele pode propor soluções para isso. E é parte da solução, porque a hora que você troca o combustível fóssil por biocombustível, você está deixando de arremessar toneladas de CO2, de gás carbônico para a atmosfera, preservando um efeito estufa que seja adequado à vida como a natureza fez. Papa, falando um pouquinho, né, voltando um pouquinho mais para a política, é o que pergunta o Arnaldo, a Regina e a Priscila aqui a respeito de candidatura, né? Continua aí com candidaturas em vista? Como é que está a questão do Papa na política? Uma vez mais, obrigado. Eu não vou lembrar o nome das três, mas obrigado pela pergunta que vocês fizeram. Sim, Luciano, eu lancei minha pré-candidatura a semana passada. Aliás, não é coincidência, gente, aquilo que aconteceu do ataque dos robôs não foi coincidência, porque eu lancei minha pré-candidatura na sexta-feira. No final de semana, a TV Tati exibiu uma entrevista que eu dei sobre a pré-candidatura e repetiu várias vezes no final de semana, e o ataque vem às 15 horas da segunda-feira, um ataque massivo e coordenado, quer dizer, não é coincidência. A minha pré-candidatura está de pé, nós vamos continuar fazendo esse trabalho, tocamos em vários assuntos aqui. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz em Ribeirão Preto, graças a uma equipe muito qualificada e também comprometida com esses assuntos de melhorar a vida das pessoas. Política, em essência, é isso, e o nosso currículo diz o que nós fizemos. Nós precisamos fazer isso por São Paulo. As questões de segurança em São Paulo, elas são muito graves, né? E a segurança é assunto do governador, é de responsabilidade do governador. Você vê, há mais de um ano, a PEC da Segurança Pública está parada no Congresso Nacional. Não pode ser assim. Se os governadores não querem votar essa PEC da segurança pública, proponham outra, ou então deem conta da segurança. E não é o que está acontecendo. A população está cada dia mais insegura. Ribeirão Preto está difícil, São Paulo está difícil, eu viajo muito a São Paulo a trabalho, e a nossa região toda tenho viajado. Então nós precisamos fazer mais operações como essa que a Carbono Oculto está fazendo, né? Com uma integração de Receita Federal, Receita Estadual, as polícias trocando mais informação. Atacar na ponta mesmo. Atacar lá em cima, não adianta essa política que vai para a rua. O policial, ele às vezes tem um armamento inferior ao do bandido, ele não tem uma informação preliminar, ele sai num nível de adrenalina que muitas vezes ele acaba tendo um excesso que era desnecessário. A polícia brasileira está entre as que mais matam e as que mais morrem, por conta dessa falta de preparo. O chefe do traficante, ele não está na favela, ele está num condomínio fechado, ele está num apartamento de alto padrão, ele está num lugar distante da favela, ele está num lugar distante da comunidade. Então não adianta, tem que entrar lá e enfrentar também? Tem, mas tem que ser uma operação conjugada, rastreando o dinheiro dos chefes, do andar de cima. O ensino público em São Paulo está muito ruim. Eu vou ser muito claro aqui, essa história de escola cívico-militar, isso é mais uma cortina de fumaça para esconder incompetência. Porque nós temos as escolas que precisam de coisas básicas. 67% das escolas não têm biblioteca. 92% não tem laboratório de ciências. E ninguém reclama disso, esses políticos que têm mandato. O cara se elege deputado estadual, deputado federal, some. E não cobra o governador. Tem que cobrar, tem que usar o peso
do mandato que a população te deu para defender política pública. E a educação em São Paulo não está uma boa. Muito pelo contrário. Os alunos estão saindo muitas vezes sem conseguir ler um texto e se ler não sabe dizer o que leu. Isso tem que ser resolvido. O transporte suburbano na região metropolitana, da nossa região metropolitana, é ruim. A última concorrência quem fez foi o Orestes Quercia. Tudo em seguida foi prorrogado precariamente. Nós temos que acabar com isso. Tem que haver uma nova concorrência, ônibus novos. Quem toma ônibus de Ribeirão para Batatais, de Ribeirão Brodowski, Ribeirão Sertãozinho, Ribeirão Franca não, Ribeirão Serrana, Cravinhos, toda a nossa região metropolitana sabe que os ônibus são ruins. Fora, em alguns casos, que tem que competir com um sistema de van que é clandestino, que não arrecada e que esses políticos que têm mandato não olham para isso. A nossa pré-candidatura está posta e temos muito serviço pela frente. Perfeito. Papa Cristina aqui, só para a gente fechar, né? A gente falou da questão da pré-candidatura, ela está perguntando partido. PSB, Cristina. Fui convidado pelo vice-presidente governador, né? O nosso eterno governador Geraldo Alckmin, agora vice-presidente. Ele e a deputada federal Tabata Amaral formalizaram esse convite. Então eu estou no PSB, lá em Ribeirão Preto. A nossa pré-candidatura vem pelo PSB. Muito bom. Papa, só tenho a agradecer sempre aqui a presença, a participação conosco. Fica sempre o convite. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aqui da Rádio e TV Educadora. É sempre uma alegria poder vir aqui. Eu acabo me sentindo um pouco em casa aqui, porque sempre esse espaço democrático de falar iniciativas, principalmente as entregas, né, o que nós fizemos de trabalho. Eu falo que o nosso rastro, Deus fez os filhos de um jeito que a gente deixa rastro, né? Olha o rastro e você não erra muito o rumo que a pessoa vai tomar. Porque véspera de eleição aparece um monte de gênio, né? E que depois das eleições vira as costas para a população. Então tem que olhar o rastro. Jesus disse isso de outra forma. Ele falou, pelo fruto você reconhece a árvore. É isso que a gente tem que fazer no sentido de um passo a passo melhorar a vida das pessoas através de um trabalho político sério e corajoso.